Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Ciência Cidadã nas Escolas. O meu nome é Sheina Koffler, sou bióloga, doutora em Ecologia e atualmente pesquisadora em Ciência Cidadã no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Bom, o que eu trouxe aqui para esse curso são alguns protocolos de ciência cidadã voltados para polinizadores e para abelhas especificamente. A gente vai falar dos projetos Cidadão ASF, que é sobre abelhas sem ferrão, e sobre o projeto Fit Count Brasil, que é sobre polinizadores em geral. E antes de mergulhar nos protocolos propriamente ditos e colocar a mão na massa, a gente vai fazer uma breve contextualização teórica sobre esses temas, então falando sobre polinizadores e a sua importância, sobre as abelhas e relacionando tudo isso com as ideias da ciência cidadã. A gente começa aqui então com esse pôster bem bonito que traz um pouquinho da diversidade de polinizadores. Então aqui a gente tem vários grupos representados, então as abelhas que são as principais, mas mostrando também que tem vários outros grupos de polinizadores que fazem esse importante serviço. E o tema da polinização ele é cada vez mais frequente na nossa vida, né? Então, há pouco tempo atrás não era tão comum falar da polinização, da importância da polinização e dos polinizadores, mas atualmente esse é um tema que aparece bastante até na mídia, em atividades educativas, então é um tema bastante frequente, o que é bastante positivo, né? Já que é um tema importante que tem que ser debatido pela nossa sociedade. E entre os polinizadores, a gente traz aqui os mais conhecidos e os mais importantes, que são as abelhas. Quando a gente fala em abelhas, na verdade, o que vem primeiro na cabeça é um estigma, né? Por causa do ferrão e das picadas, muita gente tem receio por causa disso, ou vai pensar no mel e na dor de garganta, né? Então, geralmente, quando a gente traz esse tema de abelhas, a gente tem esses temas, né, aparecendo na nossa cabeça, e parece um tema um pouquinho difícil de trabalhar na escola e na sala de aula, mas a gente quer mostrar aqui que existem várias possibilidades de trabalhar com esses organismos que são tão importantes. Então aqui a gente tem a abelha melífera, que é a mais conhecida, né? Geralmente aqui vem a imagem na nossa cabeça quando a gente pensa em abelha, né? A abelha que geralmente a gente encontra vindo no nosso suco, no refrigerante. E é curioso porque essa abelha nem é nativa do Brasil, ela foi trazida para cá e hoje está espalhada pelo país inteiro, né? Ela é bem característica por ter essas listras pretas e amarelas no abdômen, então é fácil de identificar, mas a gente vai mostrar aqui que tem várias outras abelhas tão bonitas e tão interessantes quanto essa. E espero que até o final todos estejam convencidos que trabalhar com abelhas é bem possível e bem proveitoso nas escolas. Os protocolos que a gente vai trabalhar então são esses dois, e aqui eu gostaria de ressaltar que não fui eu que fiz isso sozinha, né? Então eu vou apresentar vários resultados aqui, mas isso foi feito por uma equipe bastante grande, então fica aqui todos eles representados. O nosso trabalho foi feito dentro do projeto de pesquisa Surpass, que é um projeto internacional que tinha uma parte de ciência cidadã, e foi nessa parte que a gente desenvolveu esses protocolos e alguns estudos sobre eles. Então fica aqui o meu agradecimento a essa equipe e também pela ajuda que eles deram, já que vários dos slides que eu estou mostrando aqui foram feitos por eles também. Então, começando pelo começo, a gente vai retomar o que é a polinização, né? Então, as plantas com flores dependem da polinização para sua reprodução. E o que é a polinização? Aqui a gente tem uma flor esquematizada, né? Com a sua parte feminina aqui no centro e a parte masculina aqui, os estames e as anteras onde ficam os grãos de pólen. Aqui numa parte ampliada a gente tem os grãos de pólen, né? E a polinização nada mais é que a transferência desses grãos de pólen aqui da parte masculina até a parte feminina aqui no estigma da flor, onde esse pólen vai ser depositado. O pólen depositado aqui germina, vai crescer um tubo polínico até o ovário dessa planta, dessa flor, né? Fertilizando assim os óvulos que estão aqui. Então, esse é o processo de reprodução das plantas com flores que depende dessa transferência dos grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Isso pode ser feito
em uma mesma flor que tem essas duas partes, ou pode ser feito entre flores diferentes. E uma questão muito interessante é que esse transporte muitas vezes é mediado por um agente polinizador. Então ele pode ser feito de forma pelo vento, pela água, mas na maioria dos casos existe um agente que faz isso ativamente, um animal que faz isso ativamente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma abelha que se enche de pólen em uma flor, voa até outra flor e faz a transferência desse pólen. E por que a abelha ou outro polinizador está fazendo isso, né? Existem recursos que atraem esse polinizador. Então aqui no fundo da flor geralmente tem néctar, que é aquele líquido açucarado que atrai os polinizadores, é uma fonte de alimento. Os polinizadores também podem coletar o próprio pólen, que é uma fonte proteica. Tem algumas flores que produzem outros recursos, como óleo floral. Isso também atrai os polinizadores. Então, durante essa coleta de recursos, os polinizadores acabam se sujando de pólen e transportando o pólen de uma flor para outra. Quem são esses agentes polinizadores? Então, a gente tem diferentes grupos de polinizadores. Aqui a gente tem representadas as abelhas. É uma abelha não tão comum, né? É uma abelha verde metalizada. Essa daqui é uma abelha das orquídeas. Tem várias abelhas e todas são polinizadoras. A gente tem as borboletas, as mariposas. A gente tem também as moscas, que é um grupo muito importante de polinizadores, e a gente tem vertebrados que são polinizadores também. Aqui é o exemplo do morcego. Podem ser também pequenos ratinhos, répteis, e hoje em dia até se fala de sapos que podem fazer polinização. Então a gente vê que tem uma diversidade muito grande que são os animais que fazem esse serviço de polinização, que é muito importante. Então, como a polinização garante a reprodução das plantas com flores, a ausência da polinização é algo muito crítico para a manutenção dos ecossistemas, né? Já que as plantas vão ter a sua reprodução prejudicada. E isso pode ser bastante catastrófico, que é o que é representado de uma forma bastante pictórica aqui nesse desenho do B-Movie. Aqui as abelhas pararam de trabalhar e no final do filme elas voltam a trabalhar, um pequeno spoiler, né? E as coisas voltam ao normal, né? Esse filme tem uma série de problemas conceituais, mas ele traz essa mensagem importante de que as abelhas e os polinizadores têm um papel essencial na manutenção dos ecossistemas. Então, esse serviço ecossistêmico da polinização é muito importante para muitas plantas com flores. Então, aqui a gente tem um número mostrando que quase 90% das angiospermas, que são as plantas com flores, dependem da polinização por animais. Então, a maior parte dessas plantas depende de algum animal que faz esse transporte de pólen. E isso é importante tanto para a manutenção de ecossistemas naturais, quanto para a agricultura, já que várias plantas da nossa agricultura também dependem de polinizadores. Então, 75% de todas as plantas que a gente cultiva dependem de alguma forma de um agente polinizador. E aqui a gente tem o resultado de um estudo aqui no Brasil que mostrou a dependência para cada grupo de polinizador, para as plantas agrícolas. E aqui a gente tem então um resultado mostrando que 78,9% dessas plantas cultivadas dependem de abelhas. Na sequência a gente vem com os besouros, também são importantes polinizadores, as moscas, e na sequência com menor importância, mas também importantes, né, as vespas, borboletas, mariposas, aves, morcegos e hemípteros, que são os percevejos, né? Então a gente vê a importância de vários desses grupos e mostrando que as abelhas são as principais polinizadoras. E aí pensando em cada cultura aqui a gente tem alguns exemplos de culturas que são dependentes de polinizadores. Aqui no caso, nesse círculo, são as culturas que dependem de abelhas. Então morango, café, maçã, tomate, goiaba, pimentão, acerola, berinjela, pepino, canola, palmito e o maracujá. Então são várias plantas que fazem parte da nossa dieta, muito importantes economicamente e que vão depender de abelhas para ter a sua produção garantida. E aqui no caso do lado a gente tem o dendê, que é uma planta polinizada por besouros.
E esse estudo também mostrou e quantificou a importância dessa polinização. Então, para o ano de 2018, foi estimado que o valor da polinização e desses agentes polinizadores, pensando em toda a produção agrícola, foi de 43 bilhões de reais. Então, a gente ganha bastante por esse serviço ecossistêmico da polinização. E é importante a gente ressaltar que a polinização não leva apenas a um aumento da quantidade da produção agrícola. Existe um efeito na qualidade também. Um exemplo bem clássico é o caso do morango. Então aqui embaixo a gente tem esse morango perfeitinho e bem formado, que foi um morango polinizado, no caso aqui pelas abelhas. Mas a gente sabe que no fundo da caixa sempre tem aqueles morangos mais tortinhos, que não são tão bonitinhos, né? E que também não duram tanto, não tem um tempo de prateleira tão bom. Esses morangos que não são tão bonitos, eles são os morangos que não foram polinizados de forma tão eficiente. Então aqui a gente tem um efeito de qualidade. No caso do açaí, a gente tem um aumento da produção, né? Então, na presença de polinizadores, a produção aumenta, comparando com o caso na ausência de polinizadores. O quiabo tem um efeito na formação dele também, então quando tem polinizadores ele fica mais bem formado do que quando ele não está bem polinizado. E o caso do melão aqui também comparando com a polinização e sem a polinização. Então dá para ver que a gente tem um ganho bastante grande pelos polinizadores. E além desse efeito na produção agrícola, isso também vai ter um efeito em emprego e renda, né? Então tem pessoas que trabalham com a produção desses polinizadores, né? O comércio desses polinizadores. Existem atividades de educação e recreação relacionadas aos polinizadores também. E tem um efeito que está começando a ser mais pesquisado atualmente, que é o efeito na saúde. Então, várias dessas plantas cultivadas que fazem parte da nossa alimentação e que dependem de polinizadores são fontes muito importantes de micronutrientes na nossa dieta. Então, vitamina A, ferro, são esses nutrientes que a gente obtém a partir dessas frutas, dessas sementes, e que na ausência deles a gente pode ter o desenvolvimento de doenças, por exemplo, doenças de coração, infarto, diabetes, são doenças que a gente pode ter relacionadas à má alimentação. Então, num cenário que a gente tem menos polinizadores, a gente sabe que a gente vai ter um aumento da prevalência dessas doenças, a gente consegue até estimar um aumento no número de mortes das pessoas por causa dessa má alimentação. Então, a ausência de polinizadores pode resultar tanto numa menor produção, quanto a produção pode ficar mais cara, né, já que vai ter uma menor oferta. E isso vai ter efeitos na nossa saúde. Então, quando a gente fala de saúde planetária, esse daqui é um exemplo muito claro de que a saúde do meio ambiente está intimamente relacionada com a nossa saúde, né? E apesar de toda essa importância dos polinizadores, que a gente sabe muito bem, a gente tem cada vez mais evidência de que esses polinizadores estão em declínio. Então, cada vez a gente encontra menos polinizadores, menos espécies, ou que essas espécies estão menos frequentes no ambiente, né? Estão cada vez desaparecendo mais. Então, aqui é um exemplo que a gente encontra bastante em jornais ultimamente, né? Isso é um caso de envenenamento por agrotóxico das abelhas do apicultor. E não é só uma questão de agrotóxicos, né? Existem diferentes fatores que levam ao declínio dos polinizadores. E aqui a gente tem os principais. Então, a gente tem um efeito muito grande que causa o declínio dos polinizadores, que é a perda de habitat natural. Então, esses polinizadores perdem seu habitat natural, não vão ter onde construir os seus ninhos, onde viver, onde buscar alimento. Vão ser dizimados daqueles locais ou vão ficar em ambientes que estão fragmentados, né? As populações ficam separadas, isso também causa um declínio. A gente tem o efeito dos agrotóxicos, que tem efeitos nocivos, né, de envenenamento ou mesmo efeitos subletais. Então, aquele organismo afetado pode não morrer, mas vai ter efeitos de falta de orientação, desenvolvimento prejudicado. Então, tem vários efeitos nocivos devido aos agrotóxicos. A gente tem efeito de doenças e parasitas, então cada vez mais esses polinizadores são transportados de um lugar para o outro para fazer a polinização. E isso leva ao espalhamento das doenças dos parasitas. Isso também está causando um problema bastante grande. A gente tem espécies exóticas que foram introduzidas fora do seu ambiente natural e que elas podem
competir com as espécies nativas de polinizadores, principalmente quando esses ambientes vão ter recursos limitantes, né? Não tem recurso para todo mundo, e essas espécies então vão competir com as nativas. E por fim, a gente tem o efeito das mudanças climáticas. Então, com o clima mudando e o planeta aquecendo, a gente vai ter uma série de mudanças também nos nossos ambientes e na interação dos polinizadores com as plantas que eles visitam. Então, a gente tem, por exemplo, casos em que a época de floração das plantas pode mudar, então os polinizadores podem não encontrar mais as flores que eles costumavam encontrar. Tem um estudo recente de um colega que mostra que a comunicação entre polinizadores e as plantas pode mudar porque as plantas mudam o padrão de perfume que elas costumam exalar para atrair os polinizadores. Então, tem uma série de efeitos que podem acontecer nesse cenário de mudanças climáticas que a gente está enfrentando. E é importante também a gente pensar que não são efeitos separados, né? Esses efeitos se somam. Então, em um ambiente degradado, essas abelhas têm uma dieta menos rica, elas são mais propensas a ficar doentes, são mais propensas a sofrer com os agrotóxicos. Então, tudo isso atua em conjunto e é isso que está levando a esse declínio tão grave dos polinizadores. Então, nesse contexto, a gente tem que fazer estudos de monitoramento para entender o que está acontecendo com os polinizadores e gerar medidas de resposta para conservar esses organismos. Então, esse monitoramento tem que ser sistemático, padronizado e ele tem que ser feito a longo prazo. São estudos que a gente tem que fazer e repetir por anos para ter esse acompanhamento, tanto para entender o básico sobre esses polinizadores, né? Então, entender quais polinizadores estão em declínio ou não, identificar o que causa esse declínio, né? E também, com isso, entender o que pode ser feito e influenciar a tomada de decisão para a conservação dos polinizadores. Então, o monitoramento sistemático e de longo prazo consegue ajudar nesses casos. Isso pode ser feito de várias formas e a ciência cidadã tem um potencial muito grande de ajudar no monitoramento dos polinizadores. Isso pode levar tanto a um aumento do monitoramento, né, em escala espacial, em escala temporal, e também sensibilizando a população para a importância dos polinizadores. Então, um exemplo que a gente vai discutir aqui é o protocolo Fit Count, que vai ser tratado no próximo vídeo. Mas o monitoramento pode ser feito também especificamente para alguns grupos de polinizadores. E aqui a gente vai trazer um protocolo voltado para essas abelhas que são chamadas abelhas sem ferrão. Aqui a gente tem o exemplo da abelha jataí, que é essa abelha amarelinha aqui compridinha. Eu não sei quem de vocês conhece essa abelha, mas é uma abelha espalhada por todo o nosso país. Ela tem ocorrência em quase todo o país. E ela parece um mosquitinho, mas é amarelinho e essa daqui é a entrada do ninho dela. Então elas estão aqui voltando para o ninho nessa foto. E as abelhas sem ferrão ocorrem em diferentes formatos, tamanhos. A gente tem uma diversidade muito grande, embora elas não sejam tão conhecidas como a abelha melífera. No mundo a gente estima que tenha 550 a 600 espécies de abelhas sem ferrão. Aqui a gente tem algumas delas representadas por foto. E no Brasil a gente tem uma grande diversidade, então é um país muito interessante para a gente estudar as abelhas sem ferrão. A gente tem pesquisas pioneiras aqui sobre essas abelhas, já que a gente tem essa diversidade tão preciosa e tão rica aqui. Essas abelhas então costumam construir os seus ninhos, né? São abelhas sociais. Elas costumam fazer o ninho em oco de árvore ou em um buraco, por exemplo, no muro, no caso das cidades. E elas podem ser criadas dentro de caixas. E elas produzem um mel muito de alta qualidade, que é produzido aqui nesses potes, né? Elas armazenam aqui nesses potes arredondados. E é um mel que pode ser comercializado, então tem um valor econômico bastante importante. E geralmente o que a gente vê das abelhas sem ferrão é a parte exterior do ninho, né? Então o que a gente vai ver é isso aqui. Então é o exemplo da abelha jataí, que a gente já viu, e o que a gente vê é esse movimento de entra e sai dessas abelhas indo coletar recursos no ambiente e voltando. E essa característica pode ser utilizada em monitoramentos, já que a gente consegue medir e depois associar diferentes fatores. Então, como a atividade de voo das abelhas sem ferrão é influenciada, né? Então, ela pode ser influenciada por condições climáticas, então
pela temperatura, pela umidade, pela precipitação. Esses fatores influenciam o quanto as abelhas vão voar. Isso varia também de acordo com as espécies, né? Espécies maiores, espécies menores. Inclusive, a gente tem uma espécie que o nome popular é mirim preguiça. É uma abelha que costuma começar a atividade um pouco mais tarde que as outras. Ela tem esse nome. Outra questão que influencia são as condições desse ninho, então se ele tem um estoque de alimento grande ou não, se o tamanho desse ninho, né, o tamanho populacional, o número de abelhas ali é grande ou não. Vai ser afetado pelas condições externas também de disponibilidade dos recursos, então isso é afetado pela sazonalidade, as épocas de maior florada, de menor florada, isso influencia o quanto as abelhas vão buscar recursos no ambiente. Elas costumam aumentar quando a oferta no ambiente é maior, né? Épocas de florada maciça, elas vão ter uma atividade maior para aproveitar aqueles recursos. E também da qualidade do ambiente, do entorno, né? Então, dependendo do que tem ao redor daquele ninho que as abelhas conseguem acessar, então ambientes de cultura agrícola vão ser diferentes de um ambiente de cidade, que vão ser diferentes de um ambiente de floresta preservada, por exemplo. Então, a gente consegue fazer o monitoramento dessas abelhas através da atividade de voo e comparar, então, esses ninhos em diferentes locais, em diferentes níveis de conservação de ambiente. E isso a gente consegue fazer, então, contabilizando a atividade dessas abelhas através desses vídeos que a gente faz com o celular. Então, esse protocolo também a gente vai trabalhar no vídeo 3 aqui desse módulo. Então, pensando na ciência cidadã e nas abelhas em geral, a gente vê que cada vez essa abordagem é mais utilizada. Então, aqui nesse estudo a gente revisou tudo o que foi feito dentro dos artigos científicos com abelhas e ciência cidadã e a gente vê que existe um aumento muito rápido de estudos sendo feitos com esses dois temas. A gente vê um potencial muito grande, né, da ciência cidadã com as abelhas. E aí, voltando para aquele tema de levar as abelhas para as escolas, aqui tem um exemplo muito positivo para inspirar a gente a trabalhar com as abelhas e com os polinizadores nas escolas. Então, em 2011, lá na Inglaterra, foi feito esse estudo com crianças de uma escola. Eles estudaram como as abelhas que têm ferrão, utilizam as informações para escolher a flor em que elas vão buscar alimento. Eles fizeram uma série de experimentos manipulando cores e padrões espaciais e viram que essas características influenciavam a escolha das abelhas. Então aqui tem os resultados que eles mostram e eles também falam o seguinte: nós também descobrimos que a ciência é legal e divertida, porque você pode fazer coisas que ninguém nunca fez antes. Então mostrando que sim, os estudantes podem trabalhar com ciência cidadã e abelhas e isso traz resultados muito interessantes para a ciência e para o aprendizado desses estudantes. Bom, eu agradeço a atenção de vocês para falar desses temas que são tão caros e interessantes. Espero que tenha inspirado e no próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar com os protocolos específicos de ciência cidadã, polinizadores e abelhas. Fica aqui o meu contato caso alguém fique com alguma dúvida e nesse site aqui a gente tem todos os materiais do nosso projeto, caso vocês queiram consultar. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.